Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta, sabe onde? No Quirquistão, exatamente, para falar de geoeconomia. Aqui é a Ásia Central, mas no lugar que eu estou, meu amigo, é muito simples. Estou aqui, ó, aqui atrás tem um museu belíssimo de história, aqui é a Praça Central, tem uma bandeira sensacional aqui do Quirquistão, lindíssima por sinal, e aqui são vários prédios governamentais e o prédio principal governamental fica ali, ó, à minha direita. E nós vamos falar de geoeconomia, graças a Deus, olha que sol lindo, dia maravilhoso, e eu me livrei da produção de Portugal, que só escolhe aqueles cenários bregas, e graças a Deus escolhi uma produção melhor. Mas semana que vem acaba a moleza e voltamos para Portugal. Bom, comentem o nosso vídeo, obrigado pelos comentários, obrigado pelas críticas, obrigado pelas correções. E vamos falar agora do que interessa, meu amigo, porque temos bastante coisa nessa semana que está confusa no mundo, como sempre. Pois bem, meus amigos, como eu falei, geoeconomia. A área central é formada pelo Tajiquistão, pelo Uzbequistão, pelo Cazaquistão, pelo Turcomenistão e pelo Quirquistão, mas eu não vou falar disso, amigo. Na verdade, ela está se tornando-se um hub violentíssimo. Para você ter noção, o Cazaquistão recebeu mais de 41 bilhões de investimento. Os 150 bilhões foram apenas do Uzbequistão, que tiveram 854 novas empresas. Mas não é isso que importa, meu amigo. Hoje nós vamos falar de uma coisa diferente. Nós vamos lembrar onde a coisa começou, falar da ascensão do STF. Nós vamos passar o que começaram a explicar a complexidade dessa sanção e como isso está conectado a um movimento global de luta com o Deep State. Pois bem, meu caro, vamos começar a falar dessas sanções, principalmente amorais, como evento geopolítico. A gente viu que as primeiras medidas do Trump foram contra a USAID e contra o complexo industrial da censura, meu amigo. Ele percebeu a importância do financiamento desse complexo industrial e pela questão do próprio pensamento woke como lavagem cerebral do pensamento único. Mas sempre se percebeu também o judiciário como um agente. Lembre-se que os neoliberais pensaram que o judiciário ia ser um meio de escape para ludibriar a democracia diretamente eleita, que as cortes virariam agências para implantar regras internacionais e pressões legislativas internacionais para defender grupos estrangeiros e que elas seriam também usadas como instrumentos pelo qual, na verdade, o ordenamento jurídico global seria garantindo acima da soberania da nação. E nesse sentido mesmo, não importa mais se temos uma lei justa ou uma lei injusta, isso é um mito social. O que importa é uma moldura, uma forma única de pensar, implementada por uma estrutura institucional, na qual o sistema garante o seu próprio funcionamento, o funcionamento de um mercado que preserve oligopólios e monopólios. E da mesma forma, existe um certo controle de pensamento, que a gente chama de controle ontológico, que não pode criar livremente, discutir ideias, contrapor, não. Eles têm que seguir os mesmos princípios jurídicos, interpretados e discutidos da mesma forma como pensam os oligopólios. Esse foi o pensamento que nós apresentamos no primeiro Geoeconomia, quando a gente explicou o que estava por trás das leis, do pensamento dos neoliberais como um plano de implementação desse globalismo e a importância do meio jurídico global. Aliás, o Hayek era um dos caras que pensaram e queriam essa federação global. Então o judiciário, ele tem hoje, sim, uma mentalidade corrompida, que é não neutra, que suporta o complexo industrial da censura, sim, legitima uma pauta terrorista woke e que tenta implementar e ressignificar a democracia, não mais como uma vontade popular, mas uma aderência a conjuntos de valores liberais e que representam, sim, o anticristianismo. É por isso que essa guerra comercial e monetária do Trump também começou por uma guerra de financiamento dos meios de comunicação desses woke liberais, entende? E em seguida ele foi para cima do Deep State. O Deep State americano criou braços de influência no mundo todo, usou as cortes para isso. Por isso que a sanção, provável sanção ao STF, é uma compreensão americana de que a corte foi defensora e divulgadora das pautas woke no país. E esse wokeísmo foi massificado e divulgado pela mídia e pelas escolas, numa guerra de informação, uma guerra de percepção que tem a vontade de influenciar e mudar a ordem das coisas. De certa maneira, a informação está se tornando uma arma do mesmo tipo que mísseis, bombas e torpedos. Só que, curiosamente, a Corte Brasileira e o Judiciário viraram uma máquina de narrativas e de distribuição, sim, de princípios constitucionais
transvestido, na verdade, de legitimidade, mas que representa uma pauta woke. Por isso que a sanção americana é, na verdade, uma sanção contra um papel corrompido de um meio de escape que serviu para ludibriar verdadeiramente as democracias ou as vontades populares legitimamente eleitas e viraram agências de defesa de oligopólios, entende? O caso é que nós tínhamos, inclusive, a corte brasileira pedindo para o Biden salvar a democracia. Veja só, é a mesma corte que vai a Davos apoiar pensamentos liberais únicos. E isso foi a visão de Russell Holt. Russell Holt, meu caro, é o diretor do escritório de administração e orçamento, é o centro nervoso das mudanças radicais do governo americano. Ele é o cara que apoia de forma radical a mudança da estrutura, das profundas estruturas do governo americano. Ele tem uma visão cristã, que o cristianismo deveria estar dentro do governo, sim. E o Volt hoje é o cara que está cotado para assumir a DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, entende? Ele recentemente disse naquele podcast do Tucker Carlson que era necessário que a Casa Branca mantivesse o controle das agências sob o seu comando, porque ele entendeu que os oponentes ideológicos estão dentro das agências, fingindo ser burocratas, mas que estão implementando políticas baseadas num único pensamento, numa única vontade. E ele chamou essa necessidade de debater esse combate ideológico e as estruturas de poder, entendeu? Então a compreensão de que os oponentes ideológicos capturaram os órgãos de governo também se estende ao judiciário. E por isso que as sanções à justiça, né, ao órgão do poder judiciário, é sim um grande confronto para mostrar que se é necessário lutar contra o Deep State e contra os seus braços internacionais do Deep State, que no caso chegam ao Brasil, porque são órgãos burocráticos que utilizam o complexo industrial da censura, sim, da perseguição judicial, do pensamento único e que vem permitindo uma zona de influência política e monetária que não interessa mais ao país, aos Estados Unidos. Então esses órgãos promoveram, através dessa política de destruição cultural e institucional e a implementação do neoliberalismo, esse movimento terrorista woke e que acabou de fato criando um novo revolucionário, como disse o Michelet, que não é mais o trabalhador, mas é o trans, entendeu? Então o que nós vemos é reação a esse exercício de poder hegemônico, para que a multipolaridade comece a buscar uma outra fonte de autoridade, talvez a tradição, a religião ou até mesmo as tradições históricas de cada país. E nesse cenário, a Ásia Central, Rússia, Irã, Índia estão emergindo como um poder global compartilhado. Tem um professor chamado Wang Gungwu, acho que é isso, ele chama isso de consciência civilizacional, onde os estados derivam a sua legitimidade não de normas universais aí do iluminismo, mas da linguagem da religião e da memória institucional, entende? Eles entendem a história mesmo como estados civilizacionais, com tradição, com a sua filosofia moral e que devem então buscar a origem da autoridade a partir dali, e não dessa ideia mais de uma democracia liberal, de um pensamento único, de princípios universais. Então, esse internacionalismo liberal não pode sobreviver nesse cenário, no mundo que parte para o realismo e para o nacionalismo, ou pelo menos o patriotismo. Então essa multipolaridade civilizacional acaba gerando e trazendo a tradição e as diversas tradições, as religiões, como conjuntos de normas convergentes e que acabam formando diversas outras forças políticas, como aqui com a ASEAN, por exemplo, que é um modelo de alianças que não é mais necessariamente binárias, mas que faz o engajamento entre vários países e, portanto, civilizações. Esse é o cenário que está sendo formado, tanto econômico quanto político. Agora, honestamente, a gente não pode esquecer que sempre essa ordem hegemônica foi criada e pensada também, principalmente implementada pelo Brzezinski, desde 1971, onde ele resolveu atuar e escolher grupos terroristas, grupos de desestabilização, até mesmo dentro da OTAN, para fazer valer o seu pensamento liberal e hegemônico, entende? E é por isso que você vê tráfico de drogas, Hamas, a desestabilização sendo usada para gerar uma sensação de perigo e exigir com que as pessoas busquem cada vez mais órgãos e uma ordem única, um pensamento único. Isso é coisa que está indo pelo avesso. Por exemplo, agora,
os Emirados Unidos, Árabes Unidos, entregaram, já não é de hoje, tem 10 anos, um relatório que chocou a França. Recentemente, saiu até no Figaro e no Le Monde, que é sobre a Irmandade Muçulmana, estabelecendo a Sharia na França através de movimentos internos, ONGs, formações de base, e queria fazer uma revolução da França de dentro para fora, no mesmo modelo de desestabilização, entende? Então começou a surgir um comunicado, uma visão preocupante sobre a presença da França, desses grupos dentro da França, com um único objetivo, né? Derrubar toda a sociedade francesa e implementar a Sharia. Esse relatório foi um escândalo na semana passada e foi inspirado pelos Emirados Árabes Unidos, tá? Que estão travando uma guerra obsessiva contra essa Irmandade Muçulmana, contra o islamismo, dentro do islamismo que na verdade é um islamismo municipal, tá? Ideologicamente composto, que é militante e que tem buscado, assim como o wokeísmo, espaços públicos no jogo de poder real. Esses caras são uma irmandade que foram fundados em 1928, tá? São fundamentalistas que não distinguem entre a vida privada, a política, e botam um funcionamento piramidal e tem uma obsessão, meu caro, para implementar isso em todos os níveis da sociedade. A Primavera Árabe levou a Irmandade Muçulmana ao poder em vários países, tá? Egito, na Tunísia, nos Marrocos. Só que, após o pico lá de 2012, houve uma série de contra-revoluções também no Egito, apoiadas pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes, que acabaram reduzindo a influência dessa irmandade em outros países, mas não na França. Tá? Ela foi erradicada no Egito, ela foi expulsa do poder nos Marrocos, eles dividiram a Líbia, eles foram banidos da Jordânia. Só que esses caras continuam buscando poder. Por exemplo, na Turquia, o Erdogan apoia hoje, né, essa irmandade, e ela é o princípio, é o centro, inclusive, dos recursos estatais para que eles continuem se desenvolvendo e invadindo, por exemplo, a Europa, com esse objetivo. Então, esse relatório chocou a França e provocou uma crise política. Claro, porque não é novo nem para os britânicos, que aliás têm alertado sobre a influência dessas organizações islâmicas na Europa, que parecem ONGs também. Isso desde 1989, sabendo que os caras estão sendo financiados para formar uma base política para simplesmente correr a Europa por dentro. Ou seja, todo esse caldo cultural, meu amigo, que a gente está vendo que começa com o Trump, brigando com a USAID, acabando com as fontes de financiamento e começando a brigar também com o Deep State, tem a ver com o desmantelamento de uma ordem que foi criada pela CIA, pelo Brzezinski, utilizando terroristas, utilizando grupos de desestabilização para poder fazer o caos e criar uma ordem global, tecnocrata, planejada. Entende? E nesse aspecto, nessa pecinha, desse grande quadro que se apresenta, aparece aí, amigo, órgãos do judiciário no mundo todo, inclusive brasileiros, que atuam com um pensamento único, corrompido, defendendo princípios únicos que não representam a necessidade da população. O relatório francês teve mais de 73 páginas, foi apresentado ao serviço de inteligência e pinta um quadro, tá, extremamente preocupante sobre essa rede de assentamentos que se formou na Europa e que não são uma novidade, entende? Agora, dizer que essa descoberta de uma ideologia islâmica, né, tentando catequizar jovens europeus, né, francófonos, para pregar, né, e fazer um proselitismo religioso, causando uma revolução, meu amigo, não é novo, entende? Então, esse quadro que está sendo formado é o quadro em que o Trump resolve enfrentar. O enfrentamento ao STF ou jurídico brasileiro, o judiciário brasileiro, não foi um ato isolado. Se você olhar, o Vance, na Europa recentemente, quando fez aquele discurso lá na defesa, ele falou para quem? Falou para o judiciário. Ele falou, vocês estão interferindo nas eleições democráticas, na escolha democrática da população. Ou seja, todo esse quadro que vai da tentativa do judiciário, usar o judiciário como braço disso, desse sistema liberal globalista de monopólios rentistas, acaba sendo revelado pelo Trump. Tá? Agora, do outro lado, nós temos sim uma república tecnocrática. Veja, a OpenAI comprou agora uma empresa por 6 bilhões de dólares, que é o cara que fundou, né, ajudou a tornar o iPhone o que ele é. Na verdade, a OpenAI está tentando construir um primeiro dispositivo de inteligência artificial que seria projetado
para complementar, não para complementar o seu celular, mas para substituir. Ele não vai ter mais o front-end, as telas, ele não vai ter mais o comando, ele apenas vai saber o que você quer. E o objetivo é claro, o cara quer acabar com o iPhone, a interface e a tela. Ele quer ser a última máquina que você vai carregar, entendeu? Ele não está construindo um telefone, ele está construindo um sistema de inteligência ambiental que você pode até vestir, né? Quem sabe até implantar, mas não vai ter loja de aplicativo, porque ele é o grande aplicativo, não é um mecanismo de busca, né? É quase que se fosse um sistema nervoso, em que você vai esquecer que ele está lá, mas o bicho está ali, te ouvindo, né? Pegando dados, coletando dados, aprendendo, fazendo com que o Google pareça lento, né? E a Apple velha. Foram isso que esses 6 bilhões da OpenAI está comprando. E ele contratou o cara para fazer um design irresistível, quase que um superpoder mesmo, para que você acredite que esse controle invasivo pareça arte, pareça modernidade, entendeu? Então, o que ele quer? Ele quer que as pessoas aceitem a vigilância constante da inteligência artificial, implementando quase que uma caixa preta que pareça mágica e que você ache que isso é bom, é seguro, né? Algo que seja elegante, né? Algo que você possa mostrar em público, algo que permita que você minta para você mesmo dizendo: ah, pô, esse novo aparelho aqui é absolutamente sensacional, é a coisa mais íntima criada. Porque, meu amigo, vamos falar a verdade, isso que os caras estão lançando, querem lançar, não se trata de um hardware, né? Se trata de manipulação comportamental, tem câmera, tem microfone, né? Tem uma constante proximidade com você. Então, o que esses caras estão planejando é acabar mesmo com o iPhone, porque prometendo, inclusive, que vai te deixar mais inteligente, mais organizado, né? Não é isso que a inteligência artificial faz? Menos ansioso, dizendo que a vigilância vai te ajudar, que é uma das táticas mais antigas já utilizadas para você abrir mão da sua liberdade, entende? Então, esse hardware que está sendo desenvolvido é com o objetivo, sim, de ajudar, veja bem, os consumidores a se livrarem das telas dos computadores. Agora para tudo. Lembra da Tabata Amaral, da Priscila Cruz? Lembra deles, né? Pois é. Olha como a coisa aconteceu. Eu até achei, vou ser sincero com vocês, legal, porque eu era totalmente contra as telas no ensino. Isso não é de hoje. É desde a época da pandemia, desde a época que nós chamávamos a Tabata de tablet do Amaral. Mas de repente, do nada, eis que de repente, começou a ter uma convergência. As telas fazem mal às crianças. Deixa eu te falar uma coisa, não são as telas que fazem mal às crianças, é o conteúdo das telas que fazem mal às crianças. É a pornografia que eles veem lá, né? É o conjunto de ideias que está lá. Eu sempre digo para meus filhos o seguinte: como é que vocês se preocupam com a qualidade do ar que você respira, com a qualidade da bebida que você bebe, da comida que você come, da roupa que você veste, e não das ideias que você aceita na sua cabeça? Então, de repente, eu até caí nessa, confesso para vocês. Começou a dar um papo de que as telas fazem mal às crianças. Gente, cara, que legal, acordaram, né? De repente tem um pingo de consciência. E subitamente você vê que surge um novo aparelho, né, que está sendo desenhado com o objetivo de substituir as telas, mas manter o algoritmo ainda mais potente, ainda mais eficiente. Pô, é difícil não ter uma teoria da conspiração nesse momento, né? Porque veja como esses caras manipulam as coisas. O problema não são as telas, meu caro, são os conteúdos, são as ideias porcas, são as práticas porcas, são as más definições de liberdade, a má definição de liberdade sexual, a má definição de misericórdia, a má definição de valores e princípios cristãos que são implementados pelo liberalismo. Você entende como esses caras são sórdidos na implementação de certas coisas? Mas aí que vem o problema, porque não é só o OpenAI, tem mais por trás disso. Então veja, esse hardware que eles querem lançar é para 2026 já. Você acha que isso não está pronto? Você acha que o cara realmente foi contratado para fazer o design para o negócio que eles querem lançar em 2026? Não é razoável, né, meu caro? Vamos ser sinceros. Veja, os aplicativos hoje de inteligência artificial já permitem você traduzir uma conversa, meu amigo. Entendeu? Questionar o chat GPT, fazer perguntas sobre monumentos, tipo esse que estão aqui à frente, obter até sugestão de receita ao abrir a sua geladeira, entende? Esses recursos, por exemplo, demoraram a ser operacionais na França, mas agora, em fevereiro de 2025, a Meta, por exemplo, já anunciou que está vendendo daqueles óculos dele mais de 2 milhões de cópias, né? Que tem aquela câmerazinha, né? Que é um dispositivo para você poder gravar
e tirar fotos e buscar aquela informação baseada na imagem, entende? Só que esse não é o único aplicativo ou material, quer dizer, o negócio que está sendo feito. Há uma concorrência feroz de dispositivos que estão sendo feitos e que podem ser até fone de ouvido, microfones que permitem você conversar com inteligência artificial e até mesmo alguns aplicativos que você pode, com o ChatGPT, por exemplo, apertar um único botão de ação no celular, entendeu? E aí você tem outros projetos que estão sendo lançados por startups, tá? Que também não estou dizendo que vai ter o seu sucesso comercial, mas está tendo uma competição voraz pelo domínio da informação, entende? Ou seja, não estamos falando de um novo sistema tecnológico, mas um novo sistema econômico, social e político, que é a ideia do Sam Altman, mas também do Peter Thiel, que tem uma visão, inclusive, metafísica disso, de um mundo controlado e até planejado. E ele tem uma fonte filosófica. Então, o Peter Thiel, de certa forma, ele bebeu na filosofia do René Girard aquela ideia do desejo mimético, entendeu? Que é a ideia da descoberta. E ele teve isso quando ele leu, né, a obra do Proust, e que se apaixona sempre por jovens que já foram cortejadas por outros, entende? E o Peter Thiel disse isso, nós estamos sendo governados por hippies, tá? O Ocidente caiu no momento que a gente deixou de explorar os mundos exteriores para buscar os mundos interiores, ilustrados nas drogas psicodélicas, nas políticas de identidade, na yoga, na meditação, e ele acha tudo isso quase que satânico. A ideia do Peter Thiel parece bonita, né? E porque ele fala que a gente está indo, de fato, para o caminho do abismo, né? Por poderes que são centralizadores e que são, de fato, manipulação e que vai nos tornar reféns desse cara, tá? Só que ele diz que ele, no final das contas, ele não está preocupado com a tecnologia em si, está preocupado com as pessoas que comandam a tecnologia, né? Como as pessoas podem resistir à tentativa de controle. E o que ele fala deixa os liberais loucos, porque ele fala que o problema é a concorrência, que os monopólios nesse aspecto, de fato, conseguem promover a inovação de uma forma muito mais robusta. Então o Thiel está retornando o argumento daqueles magnatas das ferrovias do petróleo, do aço, lá do final do século XVIII, e que explicaram que, sem um monopólio, eles seriam incapazes de recuperar os seus investimentos e não haveria desenvolvimento, entende? Então a teoria econômica agora, honestamente falando, já resolveu essa questão que ele está trazendo, meu cara, há muito tempo, porque não existe nenhuma concorrência pura e perfeita, né? E por isso que as leis de patentes foram inventadas. Os monopólios não são proibidos em si. O que está proibido é você usar de meios ilegítimos para afastar a concorrência, entendeu? Então, a definição do Thiel, muito embora pareça uma coisa contemporânea, ela tem uma visão antiga, tá, do que de fato poderia ser a economia. E ele é um crítico à doutrina liberal, sim. Ele acha que somente o monopólio, somente os oligopólios iriam poder construir inovação. O que não é, o que ele está dizendo, na verdade, é uma contradição, porque o próprio liberalismo, sem nenhuma contenção a esse liberalismo, leva a monopólios e oligopólios. Por isso é que existem contenções, por isso que existe interferência, legislação, entendeu? Agora, o que esse cara está querendo criar é um novo capitalismo. Um capitalismo que, de certa forma, não vai nem para o liberalismo econômico como nós conhecemos, no meio do caminho, como fosse um processo intermediário, mas também não vai para o que nós podemos dizer que seja a autodeterminação ou a autoiniciativa. Não. Ele quer, sim, uma sociedade planejada pelos oligopólios que iriam, então, capturar o máximo de valor possível e sempre buscar uma inovação para continuar mantendo a sociedade avançada. Só que a gente sabe que uma empresa com um tamanho desse simplesmente acaba se tornando preguiçosa, entende? Então, esse que é o problema. Só que sempre essa ideia, né, de você ter uma sociedade desmaterializada, planejada, tecnocrática, e isso só tem um jeito, tem que passar pelo controle monetário. Então veja, a hegemonia tecnocrática do Altman e do Thiel, ela é completamente oposta à do Musk. Então se o Musk hoje, por exemplo, que acredita que é um tecnocrata aparente, que tem seus interesses, mas fala-se que é um libertário, sai do governo, significa que Peter Thiel
e o Sam Altman, dono da OpenAI, estão fazendo prevalecer o seu modelo de tecnocracia, de república tecnocrática, como concentração de monopólio para uma sociedade planejada em que eles serão os grandes inovadores e irão transferir isso para a inteligência artificial, que será muito mais inovadora de qualquer iniciativa humana. Portanto, não precisam-se mais das pequenas e médias empresas e da vontade de inovar, porque isso será feito pelas inteligências artificiais. Entende? E sempre com a ideia de que o mais controle vai te dar menos risco. Ou seja, quanto mais você abrir mão da sua liberdade, melhor. E isso não tem jeito, meu caro. Isso passa pelo problema do sistema monetário, isso passa, sim, pela redução do deep state. Então, ao mesmo tempo que o Trump olha e fala, eu preciso consertar o sistema monetário e consertar o sistema comercial para poder começar a mudar a economia, ele entende que existe um deep state que atua com um complexo industrial de censura, vendendo um pensamento único, amparado pelo judiciário no mundo todo. Agora, do outro lado, esses caras sabem que se restringir a liberdade econômica, não é essa dos liberais, mas a sua liberdade de você ter auto-iniciativa, de você poder determinar, né, a sua vida, abrir o seu negócio, cara, cuidar do seu dinheiro. Se você simplesmente tiver um controle, uma inspeção, um controle integral, meu amigo, acabou, porque você está 100% supervisionado. E qual é agora a grande tara da Europa? Acabar com o dinheiro. Quanto mais eletrônico for o dinheiro para o controle total dos governos, melhor, meu caro, melhor. E por isso que essa semana o ministro da Justiça soltou uma pérola no Congresso francês. Óbvio, o que ele queria? Eliminar o dinheiro. Para combater quê? Qual foi a justificativa? Combater o tráfico de drogas. Que tal, né? Pois é, amigo, o ministro da Justiça, que é o Gérald Darmanin, disse agora, no dia 22 de maio, que essa medida bastante simples complicaria a vida dos traficantes, né? Então ele foi lá na Comissão de Inquérito do Senado sobre crimes financeiros e disse que as fraudes que existem, o tráfico de droga que existe, se dá pelas fraudes em dinheiro. E que o dinheiro, então, né, à medida que ele for rastreável, como os criptoativos são, atenção, hein, eles são, isso seria bom para o consumidor, porque escaparia, os revendedores não escapariam, aliás, dos controles. Óbvio que essa medida é absolutamente popular, inclusive para os franceses, tá? Porque os caras lá utilizam e são apegados ao dinheiro. Apesar do dinheiro ter diminuído nos últimos anos, os cartões bancários, 43% dos pagamentos ainda são feitos em dinheiro, segundo o Banque de France. Quer dizer, eles usam cartão, 60%, mas 40% é em dinheiro, tá? E o dinheiro é a única coisa que o comerciante não pode recusar na França. Agora, atenção, veja, por outro lado, você não pode pagar mais do que R$1.000 em dinheiro, exceto para pessoas físicas. Então, o que você está vendo? Uma tentativa de restrição do dinheiro. Isso aconteceu com o Pix da Receita, isso aconteceu agora com o IOF do Haddad, que a ideia é restringir a sua mobilidade do capital e o uso do seu dinheiro. Tá? Existem lugares, como por exemplo na Suécia, que basicamente 2/3 hoje dos suecos acreditam que pode viver sem dinheiro. Entendeu? Eles topam ser totalmente eletrônico. Ou seja, há uma catequização para essa desmaterialização. Tá? E muitas empresas, por exemplo, em Amsterdã, já não aceitam dinheiro nos supermercados. Entendeu? Até aquele maluco do ABBA, não sei se você sabe, ele pegou o museu dele do ABBA lá em Estocolmo e não aceita mais dinheiro. Tá? Só transação eletrônica. Então, os suecos hoje são os primeiros a promover esse modelo na Europa. Tá? Existem bancos que os clientes lá são recebidos por caixas, com laptop na mão, tem DJ, né, óbvio, né, para esculhambar, tudo vira uma bagunça aquela porra, enfim. Então, o banco não é o banco como nós conhecemos, você não vai sacar e depositar dinheiro, tá? Então, a maioria das agências lá, de alguns bancos suecos, já são assim. E aí eles falam, mas veja, isso é muito bom, porque ano passado nós só tivemos 2 assaltos, e em 2008 nós tivemos 110, então isso é melhor para a segurança das pessoas, né? É melhor. Agora nós não precisamos de grandes caixas eletrônicos, porque nós temos os meios de pagamento, tá? Óbvio, parece muito bem, né? Só que, e as pessoas que não têm contas bancárias, e as pessoas que estão em áreas rurais, remotas, onde a internet não chega, as pessoas que têm deficiência ou que são idosos, entende? Óbvio que tem reações a isso. Então tem um grupo chamado Cash Uprising, que diz que hoje 10% da população sueca está sendo deixada para trás nessa questão digital, por causa da ausência do dinheiro, né?
e que isso dificulta muito a mobilidade das pessoas, o dia a dia. Então eles deveriam ter os cartões, claro, mas também a possibilidade do dinheiro. Se os roubos a bancos diminuíram, é verdade, o que acontece é que os caras agora estão roubando eletronicamente, fazendo fraudes eletrônicas, entende? Com muito mais, inclusive, eficiência. A verdade é essa. E algumas pessoas, né, na hora de comprar bebida alcoólica no supermercado, para fugir do controle estatal, ele vai lá e paga em dinheiro, entendeu? Então, eles sabem disso. Inclusive o Banco Central de lá disse que se tiver um choque sistêmico nos meios de alternativo, por exemplo, e não tiver dinheiro, haveria um caos absoluto na Suécia. Então eles sabem que o sistema eletrônico parece bom, mas pode causar riscos imensuráveis para a sociedade. Tudo isso, então, é óbvio, está sendo pensado, está sendo visto. Então, existem grupos hoje, mas que tentam acabar com o dinheiro. Você pode ir com a ideia de que vai acabar o crime organizado, vai facilitar pegar os grandes organizações criminosas, né? Vai ser melhor. Não é verdade. Realmente, você vê que o grande objetivo desse cara é implementar controle. E esse é o problema, eles implementam o controle fingindo que é melhor pra gente, entendeu? Você quer mais um exemplo? Então anota aí. Anota que você não vai acreditar. Já tem gente querendo fazer a inteligência artificial para controlar o seu cartão de crédito. Isso será realidade na Suíça, tá? Já existe agente de inteligência artificial que você pode delegar a seleção de produtos e pedidos online. A Visa, o grupo Visa, está lançando uma solução, tá, que permite que esses agentes virtuais paguem com segurança em nome dos consumidores, no seu nome. Tá? Então, eles vão poder simplesmente terceirizar o controle do seu cartão de crédito à inteligência artificial. A Visa chama de Visa Intelligent Commerce na Europa, né? Ou seja, meu, isso é o máximo do controle. Essa iniciativa, segundo eles, é ajudar a promover o comércio global por meio da inteligência artificial, e tem gente que já está trabalhando com os caras, a Microsoft, a Anthropic, a Perplexity. Agora, só pode ser uma zoação. Você vai terceirizar a escolha dos alimentos da sua casa para uma inteligência artificial, fazendo pagamento. E se ele não quiser, fala assim, agora você vai comer mais carne. Essa carne aqui não é SG. Isso aqui não é mais saudável. Eu vou escolher para você e vou pagar. Ou isso aqui é proibido porque essa carne agora vem de uma fazenda cristã que não cumpre as leis do DEI, não é verdade? Ou seja, os consumidores deixam de poder escolher as suas próprias compras. Claro que vão dizer que podem cancelar automaticamente, mas uma vez que o hábito, meu amigo, está cadastrado, você incorporou aquele hábito em você, você se acostuma a abrir mão da sua liberdade pelo conforto. E é isso que esses caras estão constantemente planejando. É isso que tem por trás desses movimentos que estão sendo feitos pelo Altman e pelo Peter Thiel. E de certa forma, a saída ou não do Musk, do governo, nos leva a um problema de que há uma prevalecência de uma ordem de inteligência artificial que tende realmente cada vez mais rápido obter dados para fazer controle social. E essa república tecnocrática desses caras, né, está prevalecendo dentro dos Estados Unidos. Veja, já tem gente, né, que já tem consumidores, tá, que estão na região da Alemanha, da Áustria e da Suíça, que dizem que revelam, né, que dizem que 77% deles iriam, por exemplo, se beneficiar de uma inteligência artificial para poder, por exemplo, encontrar os melhores preços, entende? É o tecnofeudalismo na máxima, entendeu? Não acredite nisso, tá? Porque você vai ter um algoritmo escolhendo para você o melhor preço. Será em relação à qualidade, por exemplo? Então, é óbvio que isso gera preocupação, só que isso está numa velocidade enorme, meu caro. Enorme nos Estados Unidos e enorme na Europa. Então, já não existe mais dúvida de que a inteligência artificial vai mudar o comércio online, sim. Existem vários estudos sobre isso, movimentos comerciais sobre isso, mas o problema não é quanto a inteligência artificial vai mudar o comércio, é quanto ela vai mudar a nossa mentalidade em relação ao consumo, entende? Quanto que ela vai permitir de verdade que os consumidores encontrem produtos
que interessem a eles e não que eles sejam manipulados para achar que eles estão comprando produtos que são bons para eles, enquanto são bons apenas para quem paga mais pelo algoritmo. Tá? Então, essa ideia da ferramenta a inteligência artificial, que é a ideia do Altman, trabalhar o tempo todo em conjunto de você, não é que ela está a seu serviço, ela está lendo você o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro, e com a ideia de que agora melhorou, porque você não precisa mais da tela, acabou, você está livre da tela. Então imagina o nível de controle que esses caras vão ter sobre consumo excessivo de carne, condicionamento mental, comportamental, tá? E esses caras estão cada vez investindo mais nisso. Pra você ter uma ideia, a OpenAI fechou um acordo com os Emirados Árabes para investir, junto com o Trump, em uma enorme instalação de inteligência artificial nos Emirados Árabes, junto com a NVIDIA, com o conglomerado japonês do SoftBank, com a rede Cisco. Todos esses caras vão criar vários data centers dentro dos Emirados Árabes, e isso deve acontecer agora, no próximo ano. Tá? E esses caras anunciaram e eles devem contribuir, tá, financeiramente os Emirados Árabes, através da G42, para o financiamento desses data centers, que vai pegar e espalhar a inteligência artificial desses data centers em vários países. E essa é uma estratégia que o Altman há muito tempo revelou. Esse cara chegou a pensar em algum momento na vida, presta atenção, em fazer ilhas, né? Uma ilha assim, no meio do nada, criar uma ilha, uma ilha como um país, e meter lá somente sistemas de inteligência artificial e dizer que aquilo ali é soberano, para que ele pudesse então não depender das realidades físicas e da soberania de cada país, entendeu? Para ele poder ser materialmente independente das estruturas. Ou seja, meu caro, nós temos aí data centers que vão ser alimentados por 5 gigawatts de energia elétrica, que é o suficiente para abastecer todas as casas de Minnesota nos Estados Unidos, só esses que estão sendo construídos no Oriente Médio. Tá? Então, veja, claro que na mesma hora surgiu uma galera dizendo, e o American First, né? E o American First? Mas eles não entenderam que sim, parte dessa questão é uma prevalecência estratégica americana, e a outra é criar zonas de influência. Não tem nada a ver com a industrialização ou desindustrialização dos Estados Unidos. Nesse caso, os caras estão criando uma estrutura, tá, supranacional e de leitura e de controle de dados, que vai fazer com que, em caso de conflito geopolítico, eles vão usar os dados de toda essa população para quem favorecer as suas infraestruturas de inteligência artificial, entendeu? Então, a grande pergunta que tem por trás hoje é o que os Estados Unidos querem, qual o modelo que eles estão pensando para a Europa, para a África e para a Ásia, dentro desse mundo da OpenAI, né? E principalmente desse Stargate que juntou o SoftBank e a Oracle. Então, nós estamos vivendo hoje uma grande tecnocracia que está sendo implementada. O Trump hoje, ele tem um comportamento dúbio, porque por um lado, sim, ele está enfrentando o liberalismo woke, ele está enfrentando o deep state, ele está desarmando a teia do complexo industrial da censura, ele está desarmando e enfrentando os judiciários no mundo que se tornaram agências, né, de órgãos de interesses internacionais, mas ao mesmo tempo ele está se aliando com a parcela que é necessária na visão dele, uma parcela do Vale do Silício, para implementar a inteligência artificial, garantindo uma prevalência americana, tá? Através da construção de data centers, inclusive no Oriente Médio, para que as empresas americanas prevaleçam. Só que o resultado, o modelo que esses caras querem é uma forma de capitalismo. Veja bem, que preocupa a China, porque a China precisa de um capitalismo liberal. Sempre dissemos isso. A China não inventou nada. O modelo que ela usa não cai nessa conversa de amor. O modelo chinês. O modelo chinês é o modelo de desenvolvimento asiático, é o modelo do Frederick List, que está aí há algumas dezenas de anos e não é novidade nenhuma e foi utilizado por diversos países. A diferença é que, além da China utilizar esse modelo, ela teve o apoio irrestrito, incondicional do maior financiador do mundo, que foram os Estados Unidos. A ponto de
quase quebrar os Estados Unidos para poder criar o monstro chinês. E essa foi a grande traição da China, inclusive é um modelo pensado pelo Brzezinski, que era a ideia da destruição da classe média americana através da formação de uma mão de obra barata na China, manufaturada, gigante, e queria financiar o ganho de produtividade das empresas americanas e, obviamente, o consumo americano. E a partir daí provocar o rentismo no mundo e também acabar destruir as economias de países que ele entendia como inimigos, né? Como também a União Soviética. O fato, meu amigo, é que esse modelo está chegando ao fim. O liberalismo que a China precisa, baseado também numa autocracia que ela existe, numa ditadura, para implementar um comunismo, uma linha liberal de mercado, que na verdade é global e globalizada, ela concorre com outro projeto hoje, que é o projeto de uma tecnocracia tecnológica, da República Tecnocrática ou República Tecnocrática Tecnológica, e que hoje ganha uma nova dimensão, que é a dimensão do Sam Altman e do Peter Thiel, e obviamente da derrota de uma visão da tecnocracia do Musk, onde esses caras vão acreditar na inteligência artificial, acabar com o modelo capitalista, acabar com o modelo da inovação humana para transferir isso para a inteligência artificial, gerando a inteligência artificial, inclusive a gestão do seu consumo. Porque veja, para ela dizer o que você vai comprar, ela vai começar, como já está começando, a ter projetos de gestão da sua vida financeira, do seu cartão de crédito. Deixa comigo que a gente paga, deixa comigo que a gente escolhe, deixa comigo que eu acho o melhor preço. E você vai simplesmente, para ganhar conforto, abrir mão da sua liberdade. Em breve, dos produtos e das oportunidades, e você vai aceitar, sendo o seu comportamento moldado ao modelo em que você vai aceitar aquilo que ela sugerir, porque ela sabe o que tem que ser feito. Esse modelo de controle implica, novamente, a gestão da energia. A gestão da energia e, principalmente, a forma como nós consumimos essa energia e como nós consumimos produtos. Tudo isso é que está por trás do plano dessa duplinha Sam Altman e Peter Thiel. Esses caras não estão só gerindo um novo modelo de capitalismo, uma nova revolução comercial. Esses caras estão pensando numa nova revolução militar, onde a inteligência artificial é a arma, é o campo de batalha e é onde a batalha irá realmente se desenvolver cada vez mais. Agora, se isso, meu amigo, vai dar certo ou não, você já sabe, será assunto para um dos nossos próximos Já Economia.